Você prefere Scrum ou Kanban como método ágil? Eu fiz essa pergunta para o chat GPT e a gente vai ver qual foi a resposta e vai analisar um pouco a resposta também. Eu tive a ideia de fazer essa pergunta porque uma aluna de um dos cursos de Kanban que eu fiz estava com uma dúvida, ela perguntou para o chat GPT, ele deu uma resposta, a resposta não foi ruim, mas depois analisando a gente viu algumas outras alternativas. Vamos analisar um pouquinho essas respostas. Eu sou Roberto Sabino, sou professor empreendedor e nesse vídeo aqui a gente vai explorar um pouquinho as diferenças entre o Scrum e o Kanban e também o potencial dessa tecnologia que é a inteligência artificial, mas a gente vê isso depois da vinheta. Muito bem. Primeiro de tudo, isso aqui é muito mais uma brincadeira para a gente começar a falar desse tema para as pessoas que já conhecem um pouco, porque para quem não conhece quase nada de Scrum ou Kanban, essa pergunta nem faz sentido para falar a verdade. Mas está aqui, perguntei aqui no chat GPT, você prefere Scrum ou Kanban como método ágil? A primeira é muito engraçado, né? O chat GPT, ele sempre começa com uma pedaço da resposta que não serve para nada, né? Como uma inteligência artificial, eu não tenho preferências pessoais, já que não sou capaz de ter emoções ou opiniões próprias. No entanto, posso compartilhar algumas informações sobre Scrum e Kanban para ajudá-lo a entender as diferenças entre esses métodos ágeis e para que tipo de contexto ou projeto cada um pode ser mais adequado. Até aqui, não temos nenhuma informação. Até esse finalzinho aqui, talvez para quem não sabe nada, ele talvez já comece, né, a endereçar um pouquinho. Aí ele começa assim, o Scrum é um método ágil. O Scrum não é um método, é um framework. Então já está tecnicamente errado, né? Eu como chato aqui da técnica, dos frameworks, dos métodos, mas a gente chama de método ágil. Então não dá nem para recriminar o coitado do chat GPT, porque a gente também ouve muito professor falando por aí que Scrum é um método, né? Um método ágil que tem como objetivo fornecer um processo iterativo e incremental para gerenciamento de projetos. Isso aqui também está tecnicamente equivocado, porque o Scrum ele foi criado para ajudar a criar e manter produtos complexos. Ele não foi criado, essa versão que a gente tem hoje do Scrum, ela não foi criada para gerenciar projetos. Ela foi criada para criar produtos ou para ajudar a manter produtos complexos. E a diferença é um pouco a abordagem de gestão de projetos ou gestão de produtos. Então, tecnicamente, também já está errado. Ele utiliza sprints que são iterações de trabalho com duração fixa, geralmente de 2 a 4 semanas, isso é o que está no Scrum Guide, né, 2020, para permitir que a equipe desenvolva e entregue funcionalidades em incrementos. Não necessariamente precisam ser funcionalidades, então, de novo, está tecnicamente equivocado, mas até que está bem certinho, né? O Scrum é mais adequado para projetos complexos, seria produtos, né? E que possuem um grande volume de trabalho a ser realizado, com equipes que precisam trabalhar em estreita colaboração e comunicação constante. Esta parte aqui já tem algumas ressalvas, né, que a gente poderia fazer, mas também faz bastante sentido com o que a gente vê na prática, né? Por outro lado, Kanban é uma abordagem ágil. O Kanban, por definição, é um método Kanban. Então, quando a gente escreve com K maiúsculo, a gente está falando do método Kanban. Então, vamos dizer que sim, é uma abordagem ágil, mas seria mais correto dizer que é um método ágil, que se concentra no gerenciamento visual do fluxo de trabalho. Isso não é verdade. Ele não se concentra no gerenciamento visual do fluxo de trabalho. Ele recomenda que você visualize o fluxo de trabalho. Então, uma das recomendações do Kanban, a gente depois vai estudar isso aqui mais na profundidade, né? O Kanban, ele é um conjunto de princípios e práticas. Então a gente tem 6 princípios, né, divididos ali em 2 grupos,
e depois tem algumas práticas. E gerenciar o fluxo de maneira visual, ou visualizar o fluxo de trabalho, é uma dessas práticas, né? Ele utiliza um quadro Kanban, e aí nesse caso o Kanban aqui seria escrito com letra minúscula, com K minúsculo, para mostrar o status de cada item de trabalho em uma etapa específica do processo, permitindo que a equipe visualize o trabalho em andamento e identifique possíveis gargalos. Isto aqui é muito verdade, né? O Kanban, ele tem esse objetivo de mostrar o fluxo de trabalho para poder identificar gargalos. Não é a única coisa que ele faz. A gente tem limitação de work in progress, a gente tem incentivar atos de liderança em todos os níveis, a gente tem outras práticas, mas é verdade que sim, o Kanban tem bastante esse objetivo, né, talvez, de mostrar aqui possíveis gargalos. O Kanban é mais adequado para projetos que possuem fluxo de trabalho contínuo e estável. A gente pode dizer que isso aqui faz sentido, tá? Embora também não necessariamente a gente precisaria de projetos, porque o Kanban ele tem uma abordagem de serviços. Quando você estuda Kanban, você vê que o Kanban ele também não foi feito para gerenciar projetos. A ideia do Kanban é visualizar as coisas como um serviço. Então ele sai dessa visão de produtos versus projetos e ele começa a visualizar como serviço. E ele é mais adequado para serviços contínuos e estáveis? A gente até poderia dizer que sim, mas na verdade o objetivo do Kanban é chegar a ter estabilidade e continuidade, né? Uma entrega contínua de valor. Então o Kanban ele se propõe a mudar a forma como você trabalha para chegar nessa estabilidade e nessa continuidade de entrega de valor. Então não é que ele é mais adequado para projetos que possuem fluxo de trabalho contínuo e estável, embora, se você já tem um fluxo de trabalho contínuo e estável, o Kanban vai se adequar bem. Mas ele se propõe a fazer com que você chegue nesse formato, né? Com equipes que desejam otimizar a eficiência e a produtividade do processo. Isso é verdade, né? O Kanban ele é derivado muito ali do pensamento Lean e com isso ele visa melhorar a entrega de valor e diminuir os desperdícios. Então aqui falando em outras palavras, é mais ou menos isso mesmo. Ambos os métodos ágeis, e aqui eu estou fazendo essa ressalva só para ser chato mesmo, nenhum dos dois, ou melhor, o Kanban é um método ágil, o Scrum é um framework, mas a gente realmente chama de métodos ágeis, eu também chamo, para facilitar um pouco a compreensão, né? Ambos os métodos ágeis têm suas próprias vantagens e desvantagens. E a escolha de qual utilizar depende do contexto do projeto. Isso aqui não é real, porque eles não servem só para projetos. A gente tem a abordagem de produtos. Então isso aqui está um pouco fora, principalmente da abordagem que a gente tem hoje em dia, né? Já sabendo que o ChatGPT tem uma questão aí de desatualização de informações mais recentes, né? Das necessidades da equipe e da cultura da empresa. Muitas vezes as equipes combinam elementos de ambos os métodos para criar uma abordagem personalizada que atenda às necessidades específicas do seu projeto. Isto aqui é muito verdade na prática, embora não necessariamente tenha que ser um projeto, pode ser uma gestão de produtos. No final das contas, tirando a chatice de querer buscar os probleminhas na resposta, a resposta traz algum valor em si, né? Para uma pessoa que não conheça nada de Scrum ou de Kanban, essa resposta ajuda. E foi o que aconteceu comigo. Uma aluna de um dos cursos de Kanban fez a pergunta para o ChatGPT, ela deu um contexto um pouquinho mais específico, né? É uma empresa que trabalha mais projetizada e ela sentiu que tinha algum problema na hora de desenvolver o Kanban e ela perguntou acerca desse problema da empresa ser mais projetizada, matricial e tudo, e o ChatGPT indicou para ela que talvez o Scrum se adequasse melhor e, no final das contas, analisando, né, o cenário que ela propôs, eu cheguei à conclusão, pela prática, que tanto o Scrum quanto o Kanban, no caso dela, não conseguiriam resolver o problema de o pensamento da empresa ainda ser projetizado e matricial,
com um viés um pouco mais tradicional, perdendo algumas coisas da agilidade que precisariam talvez de equipes um pouquinho mais focadas e um pouquinho mais estáveis, e eu sei que isso é difícil na prática. Eu sei que as empresas não conseguem fazer isso de uma forma tão simples, mas talvez não seja nem Scrum nem Kanban que vá resolver isso, e sim uma organização da cultura da empresa. Nesse caso específico, o Scrum talvez force um pouco mais a empresa a sair dessa visão matricial, projetizada e com as pessoas trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, enfim. Mas no final das contas, essa ferramenta é bem interessante mesmo, traz alguns insights, mas por outro lado, as coisas que eu andei perguntando, um especialista na área tem soluções bem melhores do que esta inteligência artificial, com todas as ressalvas que a gente já sabe de atualização, de que é uma ferramenta que ainda está tendo aí um desenvolvimento, né? Tem outras inteligências artificiais que talvez estejam já mais desenvolvidas, né? Mas enfim, aqui a gente tem uma resposta que tem aí o seu valor. E a gente vai começar a falar um pouquinho de Kanban, um pouquinho de Scrum aqui, soltar umas pílulas e quem sabe trazer uns conteúdos aí interessantes acerca disso. Mas uma outra coisa que a gente também está fazendo aqui no nosso time é colocar um pouco mais de foco e diminuir um pouco o work in progress. Então é possível que a gente também faça algumas mudanças aqui no canal. Logo, logo a gente vai trazer novidades aí. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.